Sou da Liga de Cardiologia da UCSP e do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul e eu vou dar início às aulas do módulo de anatomia aqui do nosso Descomplicardio. Então, nessa nossa primeira aula do módulo, a gente vai falar sobre o pericárdio. Então, para a gente começar, a gente precisa ter bem consolidado a localização do coração e do pericárdio dentro da cavidade torácica. A gente tem que o pericárdio, o coração, se localiza no mediastino. É um espaço central do tórax e que se encontra entre as duas pleuras, que se interpõe entre as cavidades pulmonares. E o mediastino, esse espaço é limitado anteriormente pelo externo e pelas cartilagens costais. Posteriormente, ele é limitado pelas vértebras torácicas, inferiormente pelo diafragma e superiormente pela cavidade, pela abertura superior da cavidade torácica. No geral, esse é um espaço dividido em uma região superior e outra região inferior por um plano chamado de plano transverso do tórax. Ele é delimitado inferiormente por esse plano, e esse plano ele passa pelo ângulo do manubrio external. Ele passa entre a junção entre a transição do manubrio do externo para o corpo external, tá bom? Posteriormente, esse plano ele é limitado ali pela margem inferior da quarta vértebra torácica, e esse plano acaba coincidindo com a porção mais cranial do pericárdio, também chamada de teto do pericárdio. Daí ele vai até a abertura do tórax, onde tem o primeiro arco costal. Lateralmente, o mediastino ele é limitado pela pleura mediastínica, e para baixo desse plano, para baixo desse plano transverso, para o sentido mais caudal desse plano imaginário, que se estende ali até o limite da raiz do diafragma, a gente tem a porção inferior do mediastino, tá bom? Dentro dessa região inferior, o pericárdio ele é uma estrutura fundamental, porque ele tem como referência a divisão do mediastino inferior entre porção posterior, a porção média, que é constituída pelo pericárdio e seu conteúdo, no caso o coração e as raízes dos grandes vasos, e por fim a porção anterior. Também a gente tem que ressaltar aqui que essa cavidade ela é muito importante porque ela cria condições para que ocorram alguns movimentos ventilatórios, como a inspiração e a expiração, de forma que ela contribui ativamente para a chegada e a saída do sangue nas cavidades cardíacas. Isso porque na inspiração a pressão do mediastino ela se reduz e isso facilita um afluxo de sangue para o coração, enquanto na expiração essa pressão ela aumenta, contribuindo para que tenha o aumento do débito cardíaco. Também a gente tem que ressaltar aqui que esse espaço, essa porção, ela mantém um equilíbrio anatomofuncional entre os dois hemitórax, o que permite a interdependência ali entre as vísceras que são contidas na região. Bom, agora que a gente compreende um pouco melhor a localização do pericárdio do coração dentro da cavidade torácica, a gente tem que falar sobre o objeto de estudo da nossa aula, que é o próprio pericárdio, que como o nome próprio indica, é o tecido que está localizado na periferia do coração, em torno do coração. Esse pericárdio é uma membrana fibrocerosa que é composta por 3 folhetos que envolve todo o coração ali e até o início dos grandes vasos, os chamados de vasos da base. O pericárdio tem uma disposição especial de tal forma que entre 2 dos 3 folhetos que compõem o próprio pericárdio há um espaço, A cavidade é uma cavidade chamada de cavidade pericárdica que fica entre a camada mais externa e a interna, que é muito importante para a fisiologia do movimento do coração, o movimento de contração cardíaca. Falando sobre a estrutura do pericárdio, desse saco fechado, ela é composta por 2 camadas. Externamente, uma camada fibrosa, que é a lâmina mais resistente, que não apresenta elasticidade, flexibilidade, e está contínua inferiormente ali ao centro tendino do diafragma e acima aos grandes vasos que se conectam à base do coração. Internamente a esse pericárdio fibroso, a gente tem 2 lâminas que em conjunto são denominadas de pericárdio seroso, que é uma parte mais delgada, dessas camadas, que é formada pelo folheto parietal e pelo folheto visceral. Aqui nessa imagem a gente pode ver melhor para compreender essa estratigrafia. De dentro para fora a gente tem um tecido de revestimento interno, o endocárdio, que apresenta uma característica endotelial. Adjacente a gente tem a camada média do coração, o miocárdio, que é o músculo do coração. Em seguida a gente tem o pericárdio, o epicárdio, que é a lâmina visceral do pericárdio seroso.
Em relação ao pericárdio, o componente mais externo é o pericárdio fibroso, como vocês podem ver aqui nessa imagem, e colado nessa lâmina externa, a gente tem a lâmina parietal do pericárdio seroso. Essa lâmina, esse folheto, ele se reflete internamente onde os grandes vasos se conectam à base ali do coração e forma uma cavidade pericárdica, e o folheto que está aplicado ao coração, né, o folheto visceral, que nada mais é do que o próprio epicárdio, tá? Então a gente tem que se atentar que entre o folheto parietal e do pericárdio seroso e o folheto fibroso não tem espaço. O espaço ele ocorre entre os folhetos serosos, tá bom? O líquido que está contido dentro dessa cavidade pericárdica, ele auxilia para que haja uma diminuição, né? Esse fluido ele diminui um pouco o atrito entre as duas lâminas do pericárdio seroso, a parietal e a visceral, no momento que tem uma contração cardíaca, no momento que tem a movimentação. Por isso que ele é um componente importante ali para as condições fisiológicas de contração. Bom, à direita aqui nessa nossa ilustração da vista lateral, a gente pode identificar os estratos do coração como um todo, o folheto parietal e visceral, a cavidade pericárdica, né, e o pericárdio fibroso ali mais externamente. A gente tem que comentar uma característica muito importante sobre o pericárdio fibroso, que é a capacidade de proteção do coração, né? Ele protege o coração contra uma distensão excessiva ali na fase de relaxamento, na fase de diástole, ou seja, ele protege contra um sobreenchimento súbito, né? A dilatação excessiva de forma súbita que pode acontecer durante esse relaxamento. Isso porque o pericárdio fibroso é uma camada mais resistente, que além de ser ligado de forma bem íntima ali, tem uma aderência bem importante com os grandes vasos. Além disso, a gente pode identificar aqui o local onde se dá a reflexão da lâmina parietal, né? Nessa imagem aqui da esquerda, que é uma vista anterior do coração, a gente pode identificar os locais onde tem essa reflexão, que são próximos à conexão dos grandes vasos ali com a base do coração. Essa lâmina ela é refletida sobre o coração nos grandes vasos, ali como uma lâmina visceral do pericárdio seroso, no local onde a aorta e o tronco pulmonar deixam o coração, e no local ali onde a veia cava superior e a inferior e as veias pulmonares entram no coração. A gente pode ver aqui também a continuação do pericárdio fibroso com o centro tendíneo do diafragma, que no caso é denominado de ligamentos pericárdico-frênicos, que também aderem firmemente o pericárdio, né, o diafragma, e essa aderência ela provoca um deslocamento do coração cada vez que o diafragma se desloca inferiormente. Agora a gente pode tratar melhor também os seios do pericárdio. Esses seios eles são detalhes, né, estruturas que se formam durante o desenvolvimento do coração em consequência do pregueamento ali do tubo cardíaco primitivo. Como eu já tinha dito no slide anterior, a lâmina parietal e visceral elas são lâminas contínuas, né, porque há uma reflexão onde eu já havia mostrado. E essa continuidade ela provoca dobras, que a gente tem que chamar de seios do pericárdio. No total a gente tem dois seios, né? O seio transverso e o seio oblíquo. E para compreender melhor, aqui a gente tem essa vista do saco pericárdico. É uma vista anterior, na qual o coração foi retirado, uma imagem também bem parecida com o que eu já tinha mostrado no slide anterior. E ela mostra aqui as inflexões internas da lâmina parietal, formando a lâmina visceral, né? Formando as dobras dos seios. E aqui, posteriormente, ao tronco pulmonar e à aorta ascendente, é possível a gente acompanhar o trajeto do seio transverso, né? Aqui mais inferiormente, a gente pode ver a reflexão do pericárdio seroso ao redor do segundo grupo ali de vasos, que forma uma dobra no sentido oblíquo, né? Ou seja, é o seio oblíquo do pericárdio. Mais especificamente, esse seio se localiza ali entre a parte direita das estruturas venosas e a parte esquerda das veias pulmonares. O seio transverso ele apresenta uma importância cirúrgica porque é uma via natural que o cirurgião cardíaco utiliza, né? Ele pode utilizar para alcançar com o dedo indicador a parte posterior, como mostra aqui nessa imagem, da aorta ascendente e do tronco pulmonar. Ali ele usa um clamp cirúrgico ou posiciona alguma ligadura ao redor desses vasos e ele pode inserir algum tubo, né, de aparelho de circulação extracorpórea e interromper o fluxo ou desviar toda a circulação de sangue nessas artérias durante a cirurgia.
como uma CRM, por exemplo, né? Uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Bom, em relação à vascularização do pericárdio, a gente tem principalmente uma irrigação que provém do ramo da artéria torácica interna, a chamada de artéria pericárdico-frênica, e tem outras contribuições, como as que são fornecidas por ramos das artérias musculofrênicas e torácicas, estruturas que a gente pode até ver aqui nessa imagem. E também tem contribuições de artérias que a gente não consegue ver nessa imagem, como as artérias bronquial, esofágica e frênica superior, que são ramos da parte torácica da aorta e também das coronárias, né, que auxilia ali na vascularização da lâmina visceral do pericárdio seroso. A drenagem venosa ela é realizada pelas veias pericárdico-frênicas, que são tributárias das veias braquiocefálicas, além de tributárias ali do sistema ásico. A inervação do pericárdio é principalmente feita pelos nervos frênicos, né? São derivados do segmento C3, C4 e C5 da medula espinal, e as sensações álgicas conduzidas por esse nervo são comumente referidas ali na pele, nos dermátomos de C3 a C5. Estamos aqui falando sobre as aplicações clínicas desse conhecimento, né, abordando uma parte mais anatômica das doenças que acometem o pericárdio e o funcionamento correto do movimento de contração cardíaca. A gente tem uma cavidade pericárdica, né, como eu havia dito, entre a lâmina parietal e visceral do pericárdio seroso, que embora seja pequena, né, seja uma cavidade virtual, a gente pode ver aqui nessa imagem, apesar de ter um exagero, essa cavidade ela pode acumular um excesso de líquido quando tem algum problema relacionado com alguma inflamação dos folhetos pericárdicos, causando ali o aumento da produção, por exemplo, do fluido. Essa condição ela é denominada de pericardite e ela pode evoluir para outras condições também, né, para outras doenças que causam um acometimento um pouco maior. Além desse acúmulo de fluido, desse excesso de produção, a gente tem também o aumento da rigidez, né, dos folhetos serosos, como consequência da inflamação, e isso causa uma dor precordial ou retroesternal contínua. Essa condição ela pode aparecer de diversas formas, como pela presença da exudação da pericardite ou um acúmulo bem intenso, né, de líquido ou de sangue, por exemplo, provido de algum trauma cardíaco. Além disso, temos desdobramentos da condição como um quadro de tamponamento cardíaco, que é causado por uma redução no espaço de contração. Por exemplo, como eu tinha dito, o pericárdio fibroso ele é uma membrana, é um folheto mais resistente, inelástico, né, que não apresenta flexibilidade, e quando a gente tem um acúmulo excessivo de líquido dentro da cavidade pericárdica, ali tem uma redução no volume disponível para contração, né, para distensão cardíaca. Então essa condição ela causa um aumento na pressão intrapericárdica e consequentemente a gente tem uma compressão do coração, o que compromete de forma hemodinâmica, né? Leva a uma redução do débito cardíaco até com risco de parada. Bom, essas aqui são as referências que eu utilizei para preparar a apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido bem proveitoso.